nome bendito seja teu nome sagrado e louvado para sempre. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia diz assim. 1 Samuel, capítulo 17, diz a Bíblia que os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e a seca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e as israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que se pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são servos de Saúl? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém? Eu vou continuar essa história, eu vou parar aqui. Como que ficou o povo de Israel? Atônitos e apavorados. Não é assim que diz? Como que está a outra tradução? É isso mesmo. Atônitos e apavorados. Como é que ficaram? Isso significa que ficaram com muito medo. Hoje eu não vim falar da coragem de Davi, senão eu vim falar sobre Golias mesmo. A estratégia de Golias para deter o povo de Israel, para que eles cumpram seu propósito e o plano de Deus na terra. Nós todos os dias lutamos e enfrentamos todo tipo de temor na vida. Se você disser que não tem medo, não tem temor, você está sendo desonesto. Não existe uma pessoa nessa terra que não tenha passado pela experiência do medo e do temor, né? Isso é normal. Você acha que os policiais, quando recebem uma notícia, uma notificação que está tendo um assalto em algum lugar, você acha que eles não têm medo? Sabe que eles ficam com medo porque pensam que eles vão perder a vida naquela batida, naquela operação que eles têm que fazer. E os bombeiros, quando tem um incêndio, você acha que eles não têm medo? Eles têm muito medo, mas mesmo assim com medo, eles têm que ir para cumprir o seu dever. E os soldados, quando vão para a batalha, você acha que eles não ficam tremendo as pernas de medo? Quando tem que sair e lutar contra o inimigo? Todos eles têm medo. Mas eles mesmo assim, são soldados, vão para a batalha. Tem que lutar. Então todos temos temores e medo. O negócio é o seguinte: ele não pode ficar dentro do teu coração e da tua mente. Amém? Amém. Não pode. Você precisa vencer o medo e o temor com a fé de Jesus Cristo e com as armas que Ele te deu para você poder lutar as suas batalhas. Hoje eu venho te deixar uma arma poderosa na sua vida
para você vencer as batalhas do Senhor. Porque se eu tenho entendido uma coisa, que além os cristãos, além de sermos uma família da fé, a família do amor de Deus, um povo muito bem-aventurado, nós também somos o exército do Senhor, porque Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Ele disse que a vitória é nossa. Ele disse para Pedro: Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre essa rocha, e nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja. Alguém pode dizer amém? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele está falando para a igreja que você é mais do que vencedor. E Ele nos conduz em vitória e em triunfo, porque esse é seu destino. Agora, pastor, isso significa que a gente não vai ter alguma derrota de vez em quando, alguma perda? É lógico. Deus não perde nenhuma batalha. Amém? Mas o homem, quando é desobediente, quando ele pensa de andar sem Deus, a derrota ela é garantida. Quando você quer ficar esperto e lutar as batalhas do Senhor com tua própria força, meu irmão, você está entrando em um grave problema. E já te digo, não vai dar certo. Sem Deus, nada dá certo. Amém? Quem concorda, diga amém. Amém. Maioria de nossas derrotas na vida, irmão, a maioria de nossos fracassos, e quem está falando aqui é uma pessoa que teve muitos fracassos, muitas humilhações na vida. Não fui melhor que você. Nunca. Mas eu aprendi muito das minhas derrotas, das minhas obrigações. Eu aprendi que caminhando com Deus, eu me sinto seguro, eu me sinto confiante, eu me sinto forte, porque eu vou do lado daquele que é mais forte, que não tem ninguém que pode derrotar Ele. Amém? Ele é nosso Deus. Hoje eu venho te apresentar a estratégia de Golias, usada pelo diabo para amedrontar ao povo de Israel. A Bíblia diz que durante dias eles escutavam essas ameaças. Ei, quem vai lutar comigo? Vem alguém que seja corajoso e lute comigo, vamos resolver esse negócio novo. Todos os dias se apresentava o gigante para poder. E diz que, claro, eles ficavam olhando a aparência, né? E aí que está o problema. Você está olhando o tamanho do gigante. A gente precisa olhar o tamanho de nosso Deus. Como é o tamanho do teu Deus, irmão? Eu vou repetir. Você está olhando o tamanho do gigante. Não está na hora da gente começar a olhar o tamanho do teu Deus? Por que você fica cantando quão grande é Deus? Você fica falando que Deus é grande, mas tem medo de pequenas coisas. Aí tem medo de pequenas coisinhas. Aí fica envergonhado a Deus. Eu vou falar aqui de algo muito de desafios. Vou fechar os olhos, não vou apontar ninguém. Deus diz que tem gente com muito medo essa noite aqui. De desafios. Deus mandou fazer uma coisa. Deus te mandou, olha, eu vou te abençoar. Vai em frente, vem o profeta, já te profetizou que vai dar certo. E você ainda fica com medo. Jesus disse que Ele estaria contigo. Aí você fica olhando o tamanho, a aparência do gigante. E sabe como fica chateado? Fica bravo Deus. Porque ele diz, oxe, e eu? Cadê eu? Aí você diz que Deus é grande.
Mas o Deus que você está vendo parece mais pequeno que o tamanho do seu gigante. Receba a primeira palavra profética. Se eu sou servo de Deus, nessa noite eu rompo todo espírito de medo, de covardia, de medo, de temor. Cai na autoridade do nome de Jesus. Cai por terra. Em nome de Jesus. Repreendo o espírito de medo, de temor na minha vida. Diga amém. Deus vai te dar uma ousadia, meu irmão. Deus vai te dar uma ousadia. Essa noite você fica liberto desse medo. E você vai assumir a luta que Deus te mandou fazer. Deixa de desculpas. Deixa de colocar excusas. Deus te falou, então se Ele falou, pronto, acabou. Amém? Eu falo com amor, viu? Estou tremendo aqui. Mas o Espírito Santo está nesse lugar. E a presença de Deus. Não podemos ficar escutando as ameaças do gigante. Chega disso. E essas ameaças do gigante talvez seja um temor de que você vai morrer cedo, com doença prematura. Caia por terra Satanás no nome de Jesus. Talvez você disse, meu casamento não vai dar certo. Talvez você diga, minha esposa não vai voltar. O meu esposo não vai voltar para casa. E meu casamento talvez vai ser um fracasso. Não sei qual é o gigante que você ouve no teu interior, na tua mente, todos os dias. Mas aqui está uma pessoa que vem da parte do Senhor Jesus te dizer que você precisa ouvir a voz de Deus, que Ele te diz quem você é em Cristo Jesus. Satanás usa esses gigantes desgraçados para vir nos amedrontar e deixar apavorados e atônitos. A palavra atônitos significa estar com medo, espantado, assombrado, apavorado. É fácil falar de que nós temos a Deus e que somos fortes. Quando a gente vai na guerra, nossa, aí começa a fazer xixi de medo. Eu estou te dizendo, meu irmão, porque eu sou humano, eu não sou melhor que você. Você acha que não fico apavorado no meu futuro? Também tenho meus medos, meus temores. Mas Deus muitas vezes me repreende. E Ele me dá sinais. E nas sinais eu começo a acreditar que vai dar certo. Que o Deus de Davi, aquele que se plantou firme, disse, gigante, impio, incircunciso, você vem ofender ao Deus dos exércitos de Israel. Olha que tremendo. Vamos continuar essa história maravilhosa. A palavra de Deus diz que Davi, versículo 12, era filho de Jessé, efrateu de Belém de Judá. José tinha 8 filhos e já era idoso na época do Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra. Obrigado, filho. Com Saul, Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, escuta só, versículo 16, sublinha aí quem tem uma Bíblia e gosta de marcar os versículos. 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Olha, diz que tinha certa vez uma mulher de Deus, uma pastora. Ela não falava mal de ninguém, nunca. Vou te contar, isso é muito engraçado, interessante. E ela se caracterizava por ser uma pessoa tão positiva, tão otimista, tão cheia de amor, de graça.
Nunca você ia escutar ela murmurar. Era assim, tipo, umas mulheres dessa igreja, né? Amém? Nunca murmurava. Mas, olha, tinha essa pastora aqui, eu não estou sendo sarcástico não, viu? Estou somente querendo quebrar esse gelo, porque tem muita cara séria essa noite. Mas olha só, essa mulher, certa vez alguém se aproximou e disse: nossa, a senhora nunca fala mal de ninguém. Eu acho que Deus não fala mal nem do diabo, né? Disse: bom, a gente precisa admirar como esse desgraçado é persistente, né? Ele é perseverante, né? Ele persevera e nunca desiste, né? Então ela falava uma qualidade do diabo, que ele não se rendia nunca. 40 dias, sem parar, todos os dias, Golias vinha amedrontar o povo de Israel, atemorizar, ameaçando. Tem pessoas dessa igreja que têm ouvido ameaças, que não vai dar certo, que você vai falir, que você vai fracassar, que você vai ser um derrotado, que você isso, que você aquilo, ameaças o tempo todo, que você não vai conseguir pagar suas contas, que você vai ficar doente, que você vai ficar desempregado. Em nome de Jesus, nós calamos e silenciamos essa voz. Chega de ouvir essas ameaças. Você hoje vai se levantar em nome de Jesus e vai calar a boca do diabo que está te ameaçando. Amém? Então a Bíblia conta que nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pega uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Lá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Para que nós estamos desta vez tentando entender como trabalha o inimigo contra os cristãos. Ele é perseverante. Você vai repreendê-lo, mas amanhã ele vai voltar. Ele vai fugir de você. Mas a Bíblia diz que nós devemos lutar a boa batalha da fé. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas nos livra o Senhor. Eu preciso aqui te compartilhar um versículo muito desagradável de ler, mas você precisa ler. Precisa saber o que a Bíblia disse dos covardes. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, se me ajudar. Apocalipse 21, versículo 8. Os covardes e os descrentes e os abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e aos os mentirosos. O lugar deles será anulado, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Amém? Uma pergunta: quem é que está no primeiro da lista, no topo da lista? Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia diz: quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, ou seja,
os medrosos, aquele que tem medo, está na mesma lista do assassino, do feiticeiro, daquele que tem imoralidade sexual, os adictos à pornografia, do não sei o quê, o covarde. Pai, em nome de Jesus, nos dê a revelação dessa palavra, Senhor Jesus. E eu não sei você, mas eu não quero ter medo. Eu não quero que o medo me domine. Eu vim hoje te falar sobre o que o inimigo faz todos os dias para derrotar a igreja do Senhor. Ele tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto os seus medos e seus temores. E Deus quer te livrar essa noite. Amém? Quem quer ser liberto essa noite desse espírito? Olha, isso acontecia todos os dias. E ele não parou com essa estratégia. Ele não parou. Ele continua usando a mesma armadilha para derrotar os cristãos, a igreja do Senhor. Amém? Por favor, eu venho hoje te compartilhar de algo sério que está acontecendo no nosso meio, no corpo de Cristo. Temos um exército que para tomar cidades, para conquistar. Você é a igreja triunfante e vitoriosa do Senhor. E esse é seu destino profético. Você andar em vitória com Deus na frente de você. Mas, irmão, o temor tem tomado conta de nossa vida. O temor e o medo, que é a raiz da ansiedade, que é a raiz da preocupação. Aí todas as tuas decisões você toma e baseia em base ao seu temor. Não sei se estou falando direito, mas eu quero, você está me entendendo? Está recebendo? Jesus ajuda esse gringo estrangeiro para poder falar português direito. Hoje eu venho te dizer, meu irmão, você não pode tomar nenhuma decisão de sua vida em base a teus temores, sendo guiado pela emoção do medo, do temor, porque teu Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele é forte, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus invencível, o Deus que está contigo. Amém? Em nome de Jesus. Deus te deu um desafio, meu irmão. E hoje me dirijo aos jovens dessa igreja. E eu peço em nome de Jesus que você entenda que você precisa ter a fé de Davi nesse tempo. Você precisa acreditar. Você não tem que ter medo de nenhum gigante na sua vida. Eu não digo que você seja responsável, nem cauteloso demais, nem prudente demais. Eu preciso você ter o equilíbrio certo. Você está em Cristo. Enraizado com Cristo, alicerçado com Cristo Jesus, para você ter a ousadia de enfrentar os gigantes na sua vida. Amém! Em nome de Jesus, não durma não essa noite. Por favor, receba, porque o Espírito Santo está falando aqui. Ele quer te dar uma vitória tremenda, meu irmão, minha querida irmã. Como Jesus te ama, irmão. Como Jesus quer te ajudar. Ele vê tuas lágrimas. Ele sabe de teus temores, de teus medos. Mas tem um Deus que vai te auxiliar sempre, porque Ele é teu ajudador. Ele é meu ajudador. Diga comigo, Deus é meu ajudador. Amém? Deus seja louvado. A história continua. Diz a Bíblia, quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo, todos. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e sentará de impostos em Israel a família de seu pai. Nossa, que palavra bonita, isenção de impostos. Não tem palavra mais linda nessa época, isenção de impostos. Vamos lá, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam a seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel?
Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que mataram. Quando o irmão mais velho, Eliabe, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com eles. Perguntou: ei, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Essa história é muito longa e está cheia de ensinamentos, de muitos princípios tão maravilhosos, extraordinários. Mas preciso hoje, pelo menos, compartilhar o mais importante que hoje vim trazer para você. Não tem nada a ver com a idade, viu? Isso aqui não significa que os jovens, somente os jovens, né? Tipo assim como eu, o pastor de 59, 60 anos, vamos ter a vitória contra os gigantes. Não se trata da idade, se trata de sua fé, de sua obediência, de sua confiança, de você entender a sua identidade, que o Deus que está com você vai te dar a capacidade de vencer qualquer batalha. Qualquer batalha. Não sei qual é a tua batalha que se apresentou hoje para você, meu irmão. Mas se por acaso você se apavorou, ficou com medo, vem um homem de Deus essa noite para te lembrar que o Deus dos exércitos de Israel ainda está com você. Amém. Não precisa de uma grande lança, de descer. Você precisa somente do seu Deus e de sua fé, de que Ele estará com você. Deus te comissionou uma missão. Disso se trata que eu vim falar. Deus te encarregou uma missão. Você precisa fazer. Essa missão não é uma missão impossível. Estou falando do teu chamado, do teu propósito. Amém? Como quer você ser lembrado dos próximos anos de vida? Como um homem medroso, covarde, que teve medo de encarar o desafio? Ou você quer ser lembrado por alguém que tentou? Quando eu escuto testemunhos tão lindos como esse aqui, das parceiras, né? É porque ali acreditou que Deus ia honrar o pagamento desse lugar. Isso é um ato de ousadia, de acreditar, de crer. E assim como Deus te honrou para vocês pagarem nas parceiras dessa igreja, Ele vai honrar você em qualquer luta e desafio que você tiver. Eu me maravilho da ousadia desse jovem que está atrás aí, com aquela moça comigo. Eles acreditaram. E eles tiveram fé, eu sabia, né? Amém. Deus vai honrar sua fé. E tudo que vier por diante, levante sua mão, receba. O Senhor vai honrar a sua fé. Ele estará com vocês. Certifique-se de buscar o
primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Hoje em dia é difícil, muita gente fica com medo de se casar. Mas quando eu vi as fotos desse casamento, eu disse, uau, eles conseguiram, que maravilha. Um aplauso para eles. Só a gente ficou triste porque perdemos o bolo no casamento. Aí, todo ato de coragem, estou aqui com meus irmãos queridos, tenho 2 filhos espirituais. Juliana e Juliana, esse casal são meus filhos espirituais. Eles se acabam de batizar recentemente. Estou muito feliz por eles. Mas um dia eles tomaram a decisão de empreender. Empreender mais ou menos como lutar contra um gigante. Hoje em dia no Brasil, né? É difícil, né? Tanto imposto infernal. Mas eles disseram, vamos tentar. E aí vamos. E até o dia de hoje, 1 ano, né? Mais 1 ano vai ser. Eles continuam empreendendo. Eles têm um empreendimento no Shopping Paulinha. Oxe, olha só. No Shopping Paulinha. Que Deus abençoe seu empreendimento. Não deixe que nada, nem ninguém amedronte a fé de vocês. O Deus de Davi, que venceu Golias, é o mesmo que está com você. Amém? Se você vai empreender, se você está com uma doença aparentemente incurável, e o gigante vem todo dia dizendo que você vai morrer, em nome de Jesus precisa você calar a boca desse desgraçado que vem te ameaçar todos os dias. Eu preciso hoje ficar firme com essa palavra que Deus me dá, me entrega para a igreja Betel. Betel, Deus tem planos de paz para essa igreja. Planos de paz para a igreja Betel e para toda a comunidade. Essa história é tão rica em princípios, em ensinamentos. Versículo 41 diz que a história continua, Davi decide encarar a batalha, ele pega uma alforja de pastor, coloca 5 pedras lisas, com uma tiradeira na mão, se aproximou do filisteu. Versículo 41, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, via se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui, darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse o filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Guarda essa palavra. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia. Diga comigo, Senhor, concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará o inimigo em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar essa palavra de Davi e guardar no nosso coração. Quando a ameaça vier contra ti, quando o inimigo vier te amedrontar e ameaçar com um temor de algo que pode acontecer, você vai dizer, você vem a mim com espada, com lança, com os dardos,
mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Você não é daqueles que retrocedem diante de uma ameaça. Você é daqueles que se levantam em nome do Senhor dos Exércitos e vai com fé para a batalha. Amém? Levante sua mão e receba. Eu declaro e profetizo sobre essa igreja que o Senhor nos dá a fé de Davi nessa noite. Em nome de Jesus, declaro e profetizo que o espírito de covardia vai embora dessa casa, vai embora da minha vida, vai embora do meu ministério, de minha saúde, de minha vida, de minha família. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, declaro sobre essa igreja que a vitória do Senhor, e Ele prevalece. Por mais que o inimigo queira me engasgar essa noite, mas eu profetizo sobre ti. O poder de Deus se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas. Ele respaldará teu ministério. Quem acredita, diga amém. Eu recebo. Receba em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Nós vamos ceiar. Mas algo mais que o Senhor vai fazer agora. Em nome de Jesus. Começa a orar, irmão. Começa a orar, porque o Espírito Santo vai quebrar algo nessa noite. Vai romper o demônio do inferno que tem oprimido a tua vida, tua casa. Se você não se libertar do temor, irmão, você pode olhar para mim agora. Se você não se libertar do temor, você não vai avançar. Você vai ficar estagnado. Você vai ficar detido. Deus já falou para você. Já te falou, Deus, eu sou profeta para falar com você. Aí você vem pedir palavra de Deus. Que outra palavra você quer? Deus já falou com você. Você quer pedir mais confirmação? Por favor, receba essa palavra. Deus está falando com alguém essa noite. Você ficou com medo? Você ficou acreditando nas mentiras, não somente de Satanás, você ficou acreditando nas mentiras do homem. O homem que se levantou, assim como Saul, que não acreditava em Davi. Sempre tinha um Saul. Aí você fica ouvindo as palavras do homem. Ainda bem que Davi não se deixou levar pelas palavras do Saul. E ele continuou firme. Eu lutei com o urso. Eu lutei com o leão, com o lobo. E Deus me deu vitória. Como é que eu não vou ter vitória contra esse incircunciso do impio? Em nome de Jesus, nós vamos romper o espírito de temor que tem prevalecido nesse tempo. Você é daqueles que creem, meu irmão. Amém? Você é daqueles que creem, coloque tua mão na cabeça. E diga essa noite, em nome de Jesus, eu me declaro livre. Eu renuncio ao espírito de temor, ao espírito de medo. Saia da minha vida todo espírito de covardia. Em nome de Jesus, eu sou filho de Deus. Tenho um Pai, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz está na minha vida. Eu declaro que eu sou um soldado do Senhor e eu lutarei as batalhas do Senhor. E maior é Jesus que está em mim que o diabo que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.